Olá! No Papo com Pesquisa de hoje vamos mostrar um projeto de pesquisa que trabalha de forma interdisciplinar a atividade laboral. Conheça agora o projeto Cultura, Comunicação e Trabalho, práticas linguageiras e a construção do sujeito e da identidade em situação de trabalho, e as pesquisas que se derivam desse projeto, que trabalha também com análise do discurso, ergologia e linguagem. Fiquem com a gente! A técnica utilizada dentro da metodologia do projeto, ela prevê que se façam investigações a respeito de discursos, de depoimentos, de divulgações de entrevistas, reportagens, também com base em entrevistas com pessoas das organizações, com agentes que trabalham em instituições, no sentido de verificar como se comporta essa atividade comunicativa que dá ênfase sempre a elementos culturais que circundam essas esferas de comunicação, também a partir do momento que as linguagens, e quando se fala linguagens, não somente linguagem verbal, mas a linguagem não verbal, que em estreita relação com a linguagem verbal, possibilitam essa significação com base em semioses que dão sentido ao que é divulgado, ao que é trabalhado nas organizações, nas instituições, ou aquilo que refere ao mundo do trabalho, mais precisamente como práticas comunicativas. E como entra esse sujeito laboral nessas esferas de comunicação. A minha pesquisa, ela começou em 2015, quando eu ingressei no doutorado, e o foco está na questão do trabalho, na relação entre o discurso e o trabalho. Então, desde então eu vinha maturando como construir isso, como perceber isso, e especialmente nesses novos arranjos organizacionais, como é o caso do que eu acabei escolhendo dos coworkings. Mas a gente tem os hubs, a gente tem uma série de novas organizações que estão surgindo. E aí, então, diante disso, eu vindo da área da comunicação, especificamente da comunicação nas organizações, comecei a me perguntar, a forma como as pessoas interagem nas empresas vai mudar? Porque se esses arranjos estão surgindo de uma outra maneira, isso vai mudar. E aí que então começa a se delinear o meu objeto de estudo, que são as interações nos espaços de coworking, especificamente a atividade de coworking. Se a gente pegar o entendimento do que é o conceito de coworking, a gente tem três ideias basilares. Então, é o espaço, que é a mais difundida, a mais fácil de enxergar. O movimento, que é justamente toda a proposta ideológica do trabalho colaborativo, de trabalhar junto, né, do better together, que é justamente melhor juntos do que separados. E, por fim, a questão da atividade, que é o mais complexo, é o que tem menos estudos, é justamente a atividade de trabalhar colaborativamente. Se fala muito isso, a proposta do coworking tem isso, mas como isso acontece? Então essa era a minha questão, né? Como essas interações que acontecem nos espaços de coworking, que sustentam a atividade do trabalho colaborativo, podem então contribuir para a produção de conhecimento, para a produção de novas ideias, que é um dos propósitos de ter um coworking. Nós temos hoje uma base de estudos de uma disciplina chamada ergologia, que é o que tem bastante atual na escola francesa de análise de discurso, de filosofia de linguagem, que faz trabalhos em organizações na França para verificar a voz do sujeito, quem é esse sujeito, quem é aquele que lidera as organizações e que práticas são colocadas em comum no sentido de valorizar não só o trabalho como uma atividade social importante, mas que tem destaque na subjetividade do homem, desse
trabalhador enquanto um ser comunicativo. A gente trabalha dentro da minha tese com 3 eixos, né, principais, assim, que é a questão da análise de discurso, né, que é bem forte. Eu trabalho hoje com a linha de pesquisa do professor Manguenot, Dominique Manguenot, que é uma linha de pesquisa que faz essa busca da identidade, né, através da linguagem, certo? Através da busca do ethos. Destaco que isso tem uma abrangência nacional e internacional, porque nós temos relações em nível de pesquisa, tanto nacional como internacionalmente falando, e aí eu congrego também entidades de pesquisa no Brasil, de grupos de trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística e da Associação de Análise de Discurso, que fica sediada na Universidade de Paris. No ano passado, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Estrasburgo, trabalhar com o Louis Duhigg, que é um dos principais autores, junto com o Yves Schwartz, da abordagem ergológica. E lá eu aprofundei então a questão metodológica para estudar essa atividade de trabalho, que acontece dentro dos coworkings. Porque para chegar nas interações eu precisava entender como a atividade funcionava. E aí então eu fui lá construir toda a questão metodológica dessa análise com esse professor. Aí o que acontece? Eu fiz também uma coleta de dados lá para justamente validar e compor a minha tese com esse material. Então como é que funciona, como é que é essa proposta ergológica? Ela é baseada em 3 etapas, sendo uma primeira uma contextualização, um momento de observação ou de ancoragem do real do trabalho e até chegar então numa confrontação entre isso que é posto anteriormente nessa contextualização e o que de fato foi observado na situação real de trabalho. A linguagem no trabalho, nós poderíamos colocar mais claramente, ela tem a ver com a comunicação entre esses sujeitos no trabalho. Não é só falar sobre o trabalho, mas como o trabalho impacta a realidade das organizações e dos trabalhadores, sejam eles líderes ou liderados, no sentido de algo mais comum, que é congregar os interesses institucionais, organizacionais, com os interesses do grupo, da equipe e também individuais. Como que a comunicação ela se apropria de uma organização retórica para legitimar alguns discursos, para legitimar algumas ideologias e como que ela se situa nessa arena global que viraram as redes sociais, né? Então é mais ou menos nesse sentido. É claro que a parte de trabalho da minha pesquisa ela está muito específica em relação ao trabalho de comunicador, né? Porque eu sou um formador de comunicólogos. Então essa relação assim qual é o novo papel do jornalista, por exemplo, nesse cenário, né? O meu interesse maior é entender, tipo, dentro de todos esses produtos midiáticos que a gente tem para consumir, que a gente tem acesso pela internet, por que as pessoas continuam assistindo novela e continuam falando sobre novela no Twitter, ao mesmo tempo em que elas assistem? A gente vê alguma coisa disso com outras séries, né? Por exemplo, a série que passa na TV ou que estreia em determinado canal fora do país num horário, as pessoas estão falando sobre, tanto que se brinca muito com os spoilers de, por exemplo, Game of Thrones, que passa no domingo à noite para o mundo todo, ou The Walking Dead, que também é outra série que passa com uma transmissão global. Então as pessoas brincam, hoje eu não posso acessar a internet, não posso entrar no Facebook ou no Twitter, porque vai ter spoiler. Então a gente vê esse fenômeno ele acontecendo com essas séries em nível global. E no Brasil a gente vê isso acontecendo com a programação televisiva. Então a TV, então essas pessoas que dizem que a TV vai morrer, que esses produtos televisivos eles vão morrer, na verdade parece que não, porque a gente continua falando sobre eles, mas o que a gente fala, e eu me coloco, eu digo a gente porque eu acabo fazendo isso também enquanto usuária da rede, mas o que a gente fala, o que é importante para quem está assistindo a novela e está comentando sobre ela no Twitter? Então,
As pessoas elas estão falando sobre a narrativa, elas estão falando sobre as pessoas que estão na TV, elas estão identificando elementos do seu cotidiano na novela. O que está acontecendo ali? E a minha pesquisa tem esse objetivo, é entender qual é esse discurso e como é que acontece essa comunicação. Eu pesquiso há algum tempo os veículos de comunicação e existe um fenômeno que acontece muito, principalmente com jornalistas, ele é absorvido pelo meio em algum nível, né? Onde ele tem as diretrizes daquela empresa, ele tem uma ideologia velada daquele sistema onde ele se insere para trabalhar e conforme vai passando o tempo ele vai aprendendo aquele discurso e sabe que aquele discurso vai fazer parte do seu trabalho. Mas ele não fica atento, tipo, o foco dele não é esse, então é um processo quase que inconsciente, né? Ele acaba aderindo a esses discursos. Mas eu acho que tem muito jornalista que reflete sobre o posicionamento ideológico do veículo onde trabalha, inclusive, né? E consegue se posicionar, mesmo trabalhando num veículo tido como de direita ou de esquerda, ele consegue se posicionar no sentido de ser coerente com aquilo que ele apurou. Mais especificamente, se estuda a linguagem como fomentadora das interrelações que se estabelecem em diversos níveis hierárquicos e no dia a dia desse trabalho, para entender qual é o posicionamento de um sujeito que lidera, o posicionamento de um sujeito ou de um trabalhador ou de um funcionário que participa de um trabalho em equipe, mas que esse trabalho em equipe ele não pressupõe que você abandone a sua subjetividade, a sua autonomia enquanto um ser pensante, um ser de palavra. E aí nós temos aquela discussão, como se dá a operacionalização das normas previstas e a aplicação dessas normas que elas são operacionalizadas pelo um trabalhador, por um sujeito que coloca a gestão de si naquele trabalho em prol do trabalho, do resultado, da produtividade. Então, essa relação é complexa porque sempre vai colocar em jogo a subjetividade de quem operacionaliza, de quem executa, portanto, de quem faz a gestão e de quem lidera em nível macro das organizações. E é o que nós chamamos a gestão de si por si e a gestão de si pelo outro, que é um fenômeno complexo para entender a comunicação nas organizações. A minha pesquisa, ela é relacionada com um projeto de pesquisa do professor Hernani, né? Porque ela trabalha com a questão da cultura, então trabalha a questão cultural das mulheres dentro de parques tecnológicos. Eu trabalho também com a questão da busca da identidade dessa mulher dentro desses parques e também trabalha metodologicamente com relação à linguagem. Então, eu vou tentar descobrir, dentro dos espaços que eu me propus a pesquisar, né, qual seria o ethos dessa mulher empreendedora dentro desses parques. Uma característica importante da minha pesquisa é essa forma de trabalhar de forma interdisciplinar, né? Buscando então trazer observações da área que eu provim, que eu vim da área da administração de empresas, né? Então eu trago um pouco também da questão do empreendedorismo, né? De que forma esse empreendedorismo está sendo disseminado, e de que forma isso implica nesse empoderamento da mulher dentro desses espaços, né? Penso eu que as empresas, algumas têm uma consciência maior, mas não tem esse entendimento de que tudo comunica. Porque quando a gente diz tudo comunica, a gente está dizendo nada comunica, porque tudo e nada são coisas muito próximas. Então a gente precisa entender como é que essa construção se dá, para daí entender como as pessoas entendem, como elas percebem isso e como isso forma a percepção delas, enfim, e aí vai combinar com a forma como elas trabalham. Dentro desse estudo que é interdisciplinar, que congrega elementos da cultura que estão relacionados com a comunicação organizacional e vice-versa, não nessa ordem preponderante, e a linguagem e as linguagens que fazem parte dessa comunicação e, portanto, são reveladores de elementos culturais de uma
unidade, de uma instituição, de uma organização, mas também revelam questões de grupos e de uma sociedade. Então, aí, a perspectiva que se traz, que é um diferencial que tem na pesquisa que eu conduzo, utilizamos fortemente a perspectiva de análise do discurso para entender a comunicação, a cultura e como dar essa interface no sentido de entender melhor, compreender a partir do que é dito, do que é representado, seja pela linguagem verbal ou pela linguagem não verbal, os sentidos produzidos para o trabalho, para as organizações e ou como os sujeitos participam desse processo.